Ih, o tempo virou. A gente deveria viver num mundo em que as relações ecológicas pautam as relações econômicas e não adianta a gente se dizer feminista e ter práticas que possam violentar outras mulheres, outras espécies ou violentar a natureza. Então, muitas viroses emergentes, fruto só ligado a desmatamento mesmo. A Amazônia é uma biblioteca de Alexandria cujos livros nós estamos permitindo que se toque fogo. Sim. Pensar a ecologia é pensar as formas de relação, de produção, do comer, do nutrir. A revolução será divertida ou ela não será. Eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Oi, gente! Como é que vocês estão? Bom, eu queria começar agradecendo vocês por nos acompanhar até aqui. Esse é o 44º episódio e eu sei que tem muita gente aqui conosco que acompanha desde o primeiro. A gente segue juntos, então, nessa missão de tentar trazer luz e informação sobre um assunto tão sombrio e tão urgente, né? A gente já falou aqui sobre tantos temas bacanas, eu tive a honra de conversar com tanto especialista, eu brinco que o Tempo Virou é minha pós-graduação, de tanto que eu estudo e aprendo por aqui. Então, depois de tantos episódios no ar, a gente sempre fica quebrando a cabeça aqui, eu e Jordano, o que a gente vai falar no próximo episódio, o que a gente ainda não falou. E, curiosamente, a gente percebeu que a gente ainda não fez nenhum episódio sobre emergência climática. A gente sempre fala das consequências desse problema, mas a gente nunca focou no problema em si, sobre qual é o tamanho do buraco que a gente se encontra e por que é preciso tanta urgência. Eu já adianto aqui também que nem sempre a gente consegue trazer leveza, tá? A gente tenta fazer uma comunicação engajada, que seja leve, divertida, mas também não dá pra ser negacionista, né, galera? Às vezes, o pessimismo é inevitável. Aliás, eu nem gosto muito de usar esse termo, porque, na verdade, é ser realista, né? E a realidade que a gente vive é sombria e ponto, né? A gente vive tempos bizarros, é a nossa geração, e a gente que aprenda a lidar com isso. E eu vou citar aqui uma frase do nosso mestre Ariano Suassuna, que diz, aspas, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Eu acho que eu me enquadro por aí. E quem veio jogar, então, a real hoje pra gente é o cientista, doutor em economia, professor da Universidade Federal Fluminense, especialista em ecologia marxista e autor do livro O Capital na Estufa, para a crítica da economia das mudanças climáticas. Eduardo Sá Barreto. Muito obrigada, Eduardo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Giovana. Eu que agradeço. É uma satisfação estar aqui. Olha, eu quero te dizer que eu já queria te entrevistar há muito tempo, escuto falar muito de você pelo Jordano. Contextualizando aqui, o Eduardo é professor do curso de doutorando do Jordano, em economia na UF, e ele sempre me conta alguns temas das aulas aí que você dá, e eu falava, vamos trazer ele pro podcast e tal, tô muito feliz, obrigada por estar aqui. Que bom, eu fico feliz então também. Olha, Eduardo, e quando eu comecei nessa, né, de procurar saber mais sobre aquecimento global, degradação ecológica, eu lembro que era muito comum a gente ver o termo mudanças climáticas. Depois, até o Jordano que se atentou à escologia, eu tô percebendo que tem gente falando mais crise climática, é o termo usado do momento, e agora recentemente a gente viu aí falando mais emergência climática, né, ou urgência climática, que é o termo mais adequado para dar esse senso de urgência ao problema mesmo. E tem também colapso climático, né, que é basicamente a mesma coisa, enfim, mera questão terminológica para um problema que já se tem conhecimento pelo menos desde os anos 70, mas o que me parece é que a gente nunca consegue saber qual é o real tamanho do nosso problema, né? Então eu vou começar essa pergunta extremamente geral, mas é só para a gente se situar aqui, qual é hoje, com base nas suas pesquisas, qual o cenário e as principais ameaças climáticas que você apontaria? Tá certo. Eu começo dizendo que, de fato, é adequado, né, essa transição de terminologia, porque ela indica que a conversa sobre mudanças climáticas não é uma conversa sobre um futuro distante. Ela não é nem mesmo uma conversa sobre um futuro próximo. Ela é uma conversa sobre o presente. Nós já vivemos num mundo em rapidíssima transformação e cada vez mais a gente está sendo lançado num mundo inédito, num mundo desconhecido da espécie humana, e é um mundo que, tudo indica, vai se tornando cada vez mais ameaçador, cada vez mais hostil. Só para situar um pouco mais, que foi, né, a rigor que você me pediu para fazer, a última vez que a atmosfera teve tanto dióxido de carbono
foi há pelo menos 7 milhões de anos. Então, isso é um horizonte temporal muito grave. Se a gente pensar que o ser humano, tal como nós conhecemos hoje, data de mais ou menos 300 mil anos, a gente está falando, de fato, de um mundo desconhecido para a espécie humana. Tem, inclusive, algumas estimativas que vão dizer que essa química atmosférica que nós temos hoje não tem paralelo nos últimos 23 milhões de anos. E quando a atmosfera era como está hoje, se estima que o mundo era pelo menos 4 graus Celsius mais quente do que é hoje. Não é mais quente do que o período pré-industrial, não. Mais quente do que é hoje. Que o nível dos oceanos era de 10 a 20 metros mais elevado do que é hoje. Então, veja, é nessa direção que a gente está arrumando. A gente está sendo catapultado para fora de um clima relativamente estável, ameno, dos últimos 12 mil anos, que mais ou menos sedimentou as bases naturais para o desenvolvimento das sociedades, tal como nós conhecemos hoje. A gente está sendo catapultado para fora do Holoceno, que é como a gente chama essa época geológica. A temperatura média do planeta já excedeu a temperatura máxima do Holoceno, a temperatura e a acidez dos oceanos já nos catapulta para fora do Holoceno, o encolhimento acelerado da cobertura de gelo. Enfim, é isso que é emergência climática, né? O planeta hoje é mais instável e hostil do que foi ontem, e pior, é mais ameno do que será amanhã. E está só começando. Não, e é desesperador, né? Porque semana passada foi uma semana que eu tava muito pra baixo, que essas coisas nos entristecem, né? É muito difícil a gente manter o otimismo sempre. As queimadas estão voltando. Eu lembro que eu vi fogo em várias situações. E aí tem também essa onda de calor no Canadá, né? Onde dezenas de pessoas morreram com uma temperatura atingindo níveis recordes, superando e muito a marca histórica. O que você acompanhou dessa onda de calor por lá? Quais as causas, as consequências disso? Sim, eu, como muita gente, acompanhei com muita atenção, né? Porque foi um evento muito estarrecedor, muito chocante. A máxima histórica ela foi rompida por mais de 4 graus Celsius, por quase 5 graus Celsius. E isso é uma coisa sem paralelo, né? Um evento como esse, na ausência das mudanças climáticas, seria uma coisa virtualmente impossível, né? Segundo algumas avaliações que já estão saindo a respeito desse evento específico. E o que não quer dizer, veja bem, que ondas de calor e ondas de frio não acontecessem antes e não pudessem acontecer antes, né? Mas essa específica, ela traz algumas peculiaridades que nos permitem vincular esse evento a esses processos que nós disparamos, que a gente chama de mudanças climáticas, né? Para entender como esse vínculo pode ser traçado, eu preciso recorrer um pouquinho ao entendimento de como funciona a circulação atmosférica ali naquela região, né? Ali a gente tem o assim chamado vórtice polar ártico, que é uma corrente de ar que existe na troposfera, que é a camada mais baixa da atmosfera. E essa corrente de ar, ela é determinada em parte pelo diferencial de temperatura entre o Ártico e as latitudes mais ao sul. Quanto maior for esse diferencial de temperatura, mais forte vai ser a circulação atmosférica que forma esse vórtice. Esse vórtice, por um lado, ele vai isolar termicamente as latitudes mais ao norte das latitudes mais ao sul. E quando isso está funcionando adequadamente, digamos assim, incursões persistentes de ar frio para o sul são bloqueadas. E incursões persistentes de ar quente para o norte são bloqueadas também. Mas o que acontece? Eu queria gastar um pouco mais de tempo nessa resposta porque ela é importante. Como o Ártico está aquecendo muito mais rapidamente que o resto do planeta, aquele diferencial de temperatura que forma e sustenta o vórtice está diminuindo. Por isso ele vai ficando mais lento, menos robusto, mais ondulado, né? E aí, com isso, fica mais comum as tais incursões de massas de ar polar ao sul, o que explica, por exemplo, aquela onda de frio estarrecedora no nordeste dos Estados Unidos em 2019. E torna-se também mais comum as incursões de massas de ar quente ao norte, o que vai explicar, em parte, essa onda
recente de calor no noroeste da América do Norte. E aí, só para finalizar rapidinho, sobre os danos, né? Os danos locais foram bem documentados. A cidade de Lytton, por exemplo, foi praticamente toda incendiada. Como você disse, mais de 400 pessoas morreram. Como não está sendo tão noticiado, bilhões, com B de bananada, como diz o Ciro, bilhões de animais marinhos morreram literalmente cozinhados nas águas do oceano superaquecidas. Agora, pior, os danos potenciais. Uma onda de calor como essa, se ela ocorrer num local determinado que nos desinteressa, digamos assim, pode gerar quebras de safra sem precedentes na história humana, o que é um desdobramento bastante grave. Ai, que desespero, meu Deus. Continuem ouvindo, gente. Tá desesperador, mas é importante a gente saber. E, Eduardo, a gente tem várias conferências climáticas, né, hoje em dia, e todas apresentam uma série de previsões e metas a serem perseguidas. E aí que a gente vê que, ano a ano, né, essas previsões, elas são revisadas. A gente conclui que ou essas previsões estão sempre subestimadas, ou a degradação ecológica está acontecendo de forma cada vez mais acelerada, né? Fala pra gente como é que você avalia essa situação. Eu acho que são as duas coisas. Por um lado, o nosso entendimento a respeito de como funcionam esses processos vai se aperfeiçoando. Ao mesmo tempo, a capacidade de modelagem, de simulação, vai se aperfeiçoando também, o que, de certa forma, vai tornando as projeções mais rigorosas e obrigando, por isso, as revisões. Agora, por outro lado, de fato, os processos reais vêm atropelando as previsões. Existe um certo senso comum que acha as previsões meio catastróficas, né? E que, na verdade, as coisas não estão acontecendo como foi dito que aconteceriam, mas a verdade mesmo é que tem acontecido o contrário. O que tem acontecido é que as previsões têm se demonstrado conservadoras. Os exemplos que eu gosto de citar são também bastante estarrecedores. Veja, quando eu estava escrevendo o meu livro, que você citou, em 2007, quando eu comecei a pesquisa, os níveis dos mares estavam se elevando 60% mais rápido do que as previsões. A temperatura estava aumentando 30% mais rápido do que as previsões. O degelo que nós observamos no Ártico em 2007, 2016 e 2019 era esperado apenas para metade do século. O degelo que nós observamos em 2012 e 2020 era esperado apenas para o final do século, né? Se você for olhar os relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas, a gente vai perceber que no início se falava muito de mitigação, ou seja, como nós podemos impedir que as mudanças climáticas aconteçam. Depois se passou a falar mais de adaptação. Ou seja, algumas mudanças vão acontecer e a gente precisa encontrar maneiras de nos adaptarmos a elas. E depois, nos relatórios mais recentes, se passou a falar de adaptação profunda, que é basicamente um cenário de ficção científica. Adaptação profunda é adaptação com um emprego massivo de tecnologias de geoengenharia, que são tecnologias que sequer estão no horizonte ainda, não foram inventadas, ou as que mais ou menos já são vislumbradas, ainda estão longe de ter a escala necessária em que seria necessário serem aplicadas. Então, de fato, a gente está, no sentido das previsões, correndo atrás da realidade, né? A realidade tem andado à nossa frente e cada vez mais rápido. E nesses órgãos, instituições, né, estão incluídos aí o Acordo de Paris, o IPCC, que é um painel intergovernamental de mudanças climáticas, tem também as conferências pelo clima da ONU, né, os tratados, enfim, todos esses estudos, previsões que saem de lá, servem de base para a tomada de decisões, né, das chamadas metas e políticas de mitigação das mudanças climáticas, que é aquilo, de ir substituindo gradualmente a matriz energética, buscar formas de produção que gerem menos emissões, menos impactos, enfim. Qual que é a sua visão sobre todos esses esforços que já foram lançados até hoje, desde que se passou a discutir mais o problema? Até bem pouco tempo, a minha visão a respeito desses esforços é que eles eram fundamentalmente insuficientes, né? Se a gente pegar o Acordo de Paris, por exemplo, que é um dos desdobramentos mais celebrados dos últimos tempos, se todas as metas do Acordo de Paris
fossem cumpridas integralmente, o IPCC, por exemplo, estima que a gente estaria fazendo metade do que nós precisamos de fato fazer, o Acordo de Paris. Então, isso já dá um pouco a medida do quão insuficiente até mesmo as propostas mais celebradas e ambiciosas são. E recentemente apareceu a história do Green New Deal, né, o Grande Acordo Verde. E aí eu preciso ser cuidadoso para falar disso, porque tem camaradas muito qualificados que entendem que essa é uma agenda que a gente tem que disputar. Né? A gente tem que entrar nessa briga e disputar o Green New Deal para uma direção realmente efetiva. Eu compreendo esse tipo de posicionamento, mas eu discordo. Na minha avaliação, o Green New Deal, que é a crista da onda do momento, é um beco sem saída. E aí eu tenho dito que ele é ao mesmo tempo irrealizável e insuficiente. E aí, claro, eu preciso explicar, né? Porque é uma afirmação meio contundente, né? Ele é irrealizável porque ele tenta ser consequente com o melhor entendimento científico que nós temos hoje em dia. Então, no Green New Deal vai figurar, por exemplo, a meta de zerar as nossas emissões até 2050, que é uma coisa que o IPCC está preconizando, é uma meta que o IPCC está colocando no debate. Para fazer isso, a gente precisa descarbonizar o nosso modo de vida e descarbonizar rapidamente. Para fazer isso, a gente precisa basicamente sepultar toda a economia dos combustíveis fósseis, da extração ao consumo. E para sepultar toda a economia dos combustíveis fósseis, a gente precisa de reconfigurações dramáticas, extraordinárias na mineração, no agronegócio, nas finanças, enfim, numa série de pilares do capitalismo, do nosso modo de vida contemporâneo. Então, o que o Green New Deal está propondo fazer, ao fim e ao cabo, é uma revolução sem revolução. De certa forma, é pedir para o capitalismo se autoabolir no parlamento. Né? Então, quer dizer, as propostas que são postas são irrealizáveis fora de um processo de transição revolucionária. Agora, por que é insuficiente? Isso é muito importante também. Apesar de ser ambicioso e, portanto, irrealizável no capitalismo, é insuficiente porque é uma proposta que precisa ser aprovada de país a país, quer dizer, ela não tem uma universalidade implícita nela, né? Então eu preciso aprovar um Green New Deal nos Estados Unidos, na União Europeia, no Brasil, e assim sucessivamente até que os resultados se universalizem. Mais que isso, não é rápido o suficiente. O sistema climático é dotado de uma inércia tremenda, né? Como se a gente tivesse tentando frear e dar ré num imenso transatlântico. E a gente está propondo fazer isso mantendo o pé no acelerador até próximo de 2050. Quer dizer, a conta não fecha, né? É um contrassenso. A gente precisa não só tirar o pé do acelerador, a gente precisa frear e dar um cavalo de pau o mais rápido possível. E o que essa proposta está veiculando é a gente ir tirando de leve o pé do acelerador, mas mantendo o pé no acelerador. Então, por isso, ela é dramaticamente insuficiente também. A humanidade não tá querendo ainda mudar a vida drasticamente, né? Isso que você falou, ela quer continuar os seus privilégios e o seu conforto só mudando ali. E é isso, o Green New Deal brasileiro, a gente tá falando sobre desmatamento zero, porque é daí que vem nossas emissões de carbono, né? Já dos Estados Unidos é um outro cenário, enfim. Complicado. Também vejo várias críticas a tudo isso. E eu acho interessante que você usa o termo trabalho de Sísifo, né? Que é como se a gente carregasse aquela pedra até o alto do morro e ela rola para baixo de novo, como se a gente tivesse enxugado gelo. Eu vejo muito esse cenário também. Sim, sim. Porque é isso. Todo o nosso esforço ao longo das últimas décadas para descarbonizar a nossa matriz energética, por exemplo, resultou em basicamente nada, resultou em descarbonização nenhuma. Na verdade, a participação dos combustíveis fósseis na matriz energética aumentou ao invés de diminuir. Então, isso realmente é um cenário muito desalentador. Mas, Eduardo, apesar de toda essa nuvem sombria, né, que paira sobre o nosso planeta e sobre a gente que busca se informar com base na ciência mais avançada sobre o tema, você deve acreditar em algo, né? Você é pai, eu também sou mãe, a gente tem aí um futuro, uma geração que está crescendo, que está vivendo nesse universo. Algo deve te motivar a acreditar num futuro melhor, né? Algo que você se apega para combater o niilismo que faz parte da sua profissão. Me conta aí esse outro lado, como é que você lida com isso? Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que não é fácil. Agora, eu não lido com isso afastando o entendimento ao qual a gente já tem acesso, né? O que eu costumo dizer
é que o pânico, né, o desânimo, a melancolia, é uma reação não só normal, como muito compreensível quando a gente é colocado diante de um horizonte como esse. Isso não é algo para os nossos netos, tampouco só para os nossos filhos. Isso é algo já para nós. Nós vamos passar por muito desses processos. Então, esses sentimentos ruins, paralisantes, são normais, são compreensíveis. E aí eu costumo dizer que a gente não pode comunicar esse entendimento pretendendo evitar o pânico nas pessoas, ou pretendendo evitar esses sentimentos ruins nas pessoas. Porque esses sentimentos são sentimentos compatíveis com a realidade com a qual nós nos defrontamos. O que a gente precisa fazer é encontrar formas de arrancar as pessoas dessa paralisia que o pânico gera, né? E aí a gente precisa arrancar as pessoas dessa paralisia exatamente para encontrar maneiras de garantir que o futuro seja o melhor possível, né? Eu, infelizmente, não consigo mais visualizar dentro do rol de possibilidades aquela ideia de um futuro idílico, né? De harmonia entre a humanidade e a natureza, regulado pelo atendimento de necessidades. Não consigo mais visualizar esse futuro idílico porque o planeta está numa certa trajetória. E ele está numa trajetória que aponta para um futuro mais hostil. Então a gente precisa encontrar maneiras de não sermos varridos por esse futuro hostil. A gente precisa encontrar maneiras, formas de nos adaptarmos. Primeira coisa, a gente precisa encontrar maneiras de parar de pisar no acelerador. Tá? Sim. E aí eu, como marxista, como comunista, visualizo a possibilidade disso num processo revolucionário. Agora, para além disso, a gente precisa encontrar formas de nos adaptarmos para sobrevivermos a esse planeta em rápida transformação e sobreviver de uma maneira que vale a pena, né? Isso é importante também. Então, assim que eu vejo as possibilidades que ainda estão abertas diante de nós. Agora, quanto mais nós protelamos medidas efetivamente incisivas, mais essa janela de oportunidade se fecha. Biblioteca Ecológica. Eduardo, e agora a gente chegou ao nosso super quadro Biblioteca Ecológica. Estou muito curiosa para saber sua dica, o que você trouxe aí. Beleza, eu posso dar algumas dicas? Pode. A primeira dica que eu vou dar é a óbvia, né? Que é um livro recém-lançado, muito premiado, de um marxista japonês chamado Kohei Saito. Eu, inclusive, escrevi uma resenha sobre o livro, chama-se O Ecossocialismo de Karl Marx. É um livro excelente, estupendo, é inclusive uma boa primeira leitura se alguém quiser se aproximar desses temas. Está publicado em português. A segunda indicação que eu daria, aí já é para quem lê inglês, porque o livro, infelizmente, não tem tradução, mas é um livro muito instigante, de um autor muito instigante, é um biólogo sueco chamado Andreas Malm. E o livro é um livro de 2020 chamado Corona, Climate, Chronic Emergency and War Communism in the 21st Century. Né? Então, uma tradução livre seria Corona, Clima, Emergência Crônica e Comunismo de Guerra no século XXI. E aí, para não ficar só nos livros, rapidamente, um filme que eu sempre lembro, eu sou sempre remetido a ele, é um filme chamado Melancolia, de 2011, do Lars von Trier. Porque ali eu encontro todos os personagens dessa emergência climática que a gente está vivendo. Ali eu encontro o negacionista, a incrédula, o otimista tecnológico, o iludido com falsas esperanças e a protagonista, que entende o que está acontecendo e passa por todos aqueles sentimentos ao longo do filme, né? Ela passa por uma espécie de postura carpe diem, né? Que, enfim, vamos morrer em cerveja e churrasco. Ela passa por uma paralisia completa, melancolia, aceitação. A única coisa que falta no filme é o que eu respondi na sua última pergunta, né? Falta no filme aquele algo que ainda está ao nosso alcance, que é a saída da paralisia para a gente fazer algo de modo a ainda vivermos de alguma maneira que vale a pena na face da Terra. Que interessante essa analogia do caos com o filme, né? Da atualidade com o filme. Eu vou até rever para olhar com esse olhar.
Bom, a minha dica hoje, gente, é um livro que foi lançado recentemente pela editora Bambual, que é uma editora que eu gosto muito, que tem muitos livros falando sobre essa situação climática, e ele foi recém-lançado, se chama Esperança Ativa, Como Encarar o Caos em que Vivemos Sem Enlouquecer. Ele é escrito pela Joanna Macy e Chris Johnston, e é muito interessante porque ele é dividido em 3 partes. A primeira delas é o business as usual, né? Enfim, a gente sabe, a gente precisa mudar essa maneira que a gente vive. A segunda é o grande desmoronamento, que eles chamam, né, que é uma atenção para os desastres aos quais esse business as usual, né, como a gente vive ultimamente, está nos levando, e para aqueles já provocados. E a terceira, ela é sustentada por aqueles que sabem que a primeira está nos levando à catástrofe e se recusam a deixar que a segunda tenha a última palavra. Então ele envolve muito respostas humanas, novas e criativas para essa transição histórica, né, de uma sociedade industrial comprometida com o crescimento econômico. Ele é bem realista, mas quais são as mudanças que nos permitem, que a gente pode fazer, muito o que o Eduardo falou sobre essa adaptação. Como é que a gente pode se adaptar para esses novos tempos sem perder a esperança, porque é isso, gente. É muito importante a gente ter a realidade sobre qual que a gente está vivendo, mas como eu falei no começo, a gente vive nessa geração. Eu também sofri no começo da pandemia, como eu sofria da minha filha de 3 anos. A pandemia começou, ela tinha 2 anos, ela tinha que usar máscara, e eu falo, caramba, ela já tem 2 anos, ela tem que viver nessa situação, e eu fui sofrendo por isso por muito tempo, até o momento que entendi que é a geração dela, paciência, ela passou metade da vida usando máscara, ela não sofre tanto quanto eu sofro, né? Então, a gente também precisa manter aí, estamos vivos, temos o conhecimento da questão, não dá pra gente fechar os nossos olhos, e a gente faz o que com essa informação? Então, Edu, quero muito te agradecer por esse episódio, eu acho que ele foi riquíssimo, tenho certeza aí que vai servir de uma aula pra muita gente, assim como foi pra mim. Obrigada pelo seu tempo. Giovana, eu agradeço também, agradeço de novo o convite, foi um prazer, agradeço o Jordano pela lembrança. Quem sabe, eu quero muito beber um chopp com você depois de tudo isso, depois que a gente puder se encontrar, que tá muito em breve. A gente ainda vai abrir uma cerveja aí e conversar sobre esse fim do mundo. Que o Krenak fala isso, né? Já que estamos no fim do mundo, então vamos fazer poesia do fim do mundo, vamos dançar pro fim do mundo, então vamos aí. Essa possibilidade começa, né, a se insinuar no horizonte e realmente eu teria muito prazer de poder sentar com vocês e conversar sobre essas coisas de modo um pouco mais leve, com a cerveja gelada, é isso aí. Sim, faremos. Gente, é isso. É mais um episódio no ar. A gente tá quase no final da nossa temporada. Ainda temos aí 6 episódios pela frente. Então, muito obrigada por você que tá nos escutando até aqui. E até a próxima terça. Um beijo. Esse podcast é apresentado por mim, Giovana Nader, pesquisa e roteiro de Jordano Nader, edição Vitor Bernardes, identidade visual de Teodora do Vivier e produção de conteúdo nas redes sociais Mariana Ferrari.